Bom dia! Tá começando agora o SPM no Ar, um telejornal experimental feito pelos alunos de jornalismo da SPM São Paulo. Hoje faremos um programa diferente, um olhar aprofundado para a Copa do Mundo 2022. Teremos reportagens especiais, entrevistas no estúdio e repórteres ao vivo. E os destaques, Gabi, quais são? O quanto a chegada da Copa do Mundo desperta o espírito torcedor na maioria dos brasileiros. Mesmo no Brasil, torcedores de outras nacionalidades vibram pelo seu país. E como fica o comércio nesse período de Copa? Você tem alguma memória de Copa? Hoje a gente vai trazer algumas histórias incomuns de torcedores. O fanatismo dentro da torcida brasileira. De onde vem tanto amor e loucura pela nossa seleção? E nesse programa especial aqui hoje também temos a participação aqui no estúdio, Felipe Padovese. Bom dia, Léo. Bom dia, Gabi. Bom, eu estarei coordenando aqui as mídias sociais para vocês, então, por favor, fiquem à vontade para mandar uma pergunta, uma questão, uma observação, principalmente sobre Copa do Mundo. Além dos comentários e mídias sociais, estarei fazendo as entrevistas. Estou aqui agora com o professor Thiago Andrade, professor sociólogo. Tudo bem, professor? Como é que você está? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia. Valeu, Léo, Gabi. Bom jornal pra gente. Bom jornal. Obrigada, Felipe. Começa agora mais um SPM no ar. Essa é a 22ª edição da Copa do Mundo e a primeira em um país do Oriente Médio que está sediando. O Catar é um país bem pequeno, porém extremamente rico, com um PIB de aproximadamente 150 bilhões de dólares, principalmente por causa do petróleo. Até hoje, é a primeira vez que a competição está sendo disputada no final do ano. Isso porque o verão do Oriente Médio é muito intenso e pode chegar a temperaturas de até 50 graus. Em relação às restrições no Catar, estão consumo de carne de porco, beijar em público, mulheres, por exemplo, não podem mostrar o ombro. Em muitos lugares, homens e mulheres não podem entrar de bermuda. No caso do consumo de álcool, ele é legal para não muçulmanos com mais de 21 anos, mas é estritamente regulamentado e não se pode comprar em qualquer lugar. Existem espaços específicos e há necessidade de possuir uma carteirinha e ainda fazer agendamento para comprar a bebida e poder levá-la para casa. E essa Copa de 2022 está sendo muito diferente por todas essas questões. E principalmente porque será a última nesse modelo que a gente conhece. A partir de 2026, o Mundial será disputado entre 48 seleções, dando oportunidades a novos países para disputarem essa competição. Em ano de Copa do Mundo, o amor brasileiro pelo futebol nunca esteve tão forte. Acompanhe agora a expectativa dos torcedores por aqui em São Paulo, na reportagem de Luísa Torres. A Copa do Mundo muda toda a realidade no Brasil. A Copa do Mundo é um evento, assim como a Olimpíada, mobiliza toda a população do Brasil. Estou muito animado, eu amo a Copa do Mundo. Vai torcer para o Brasil? Vou torcer para o Brasil, muito. O Brasil vai ganhar, se não ganhar, vai ganhar muita experiência também. A animação dos brasileiros é contagiante. O futebol sempre foi um espetáculo que une as pessoas em prol de um único objetivo. Aqui no Beco do Batman, na zona oeste de São Paulo, os muros ostentam as cores da bandeira brasileira. Cara, eu tô bem animado, eu gosto muito de Copa e eu tenho esperança que o Brasil seja campeão, sim. Vou ver diariamente ao vivo, assim, acompanhando do jeito que dá, acompanhando todos os jogos do Brasil. Os demais jogos da Copa, dos países, eu não vou acompanhando tão frequentemente, eu vendo só pelos resultados. Eu acho que o Brasil chega pelo menos na final, se vai ser campeão não sei, mas também estou bem confiante, bem animado com a Copa. Bar, cerveja e Brasil. O clima é de Copa do Mundo e os brasileiros estão preparados para comemorar o possível hexacampeonato. Aqui, em um dos bairros mais movimentados de São Paulo, bares e restaurantes contam com espaços decorados de verde e amarelo. O futebol faz parte da cultura nacional e mesmo com a evolução e mudança de gerações, o esporte está sempre presente e é motivo de união da nação. Meu filho está completando 8 anos, então vai ser a primeira Copa que ele vai vivenciar e vai ter lembranças. Então todos os jogos eu vou assistir com a minha família, com meu filho, para gerar essa memória afetiva nele.
Bom, quando a gente fala de expectativa, não podemos deixar de lado aqueles que têm as maiores, ou os fanáticos. Para conversar com a gente sobre isso, eu trouxe o professor Tiago Andrade, que ele é sociólogo e coordenador do curso de Ciências Sociais aqui da SPM São Paulo. Bom, professor, para a gente estudar um pouco a cabeça dessas pessoas, a gente pode falar que o fanatismo, ele pode ser considerado algo mais coletivo? Talvez o fanatismo de um contagie o outro e todos se unam pelo mesmo objetivo, podemos dizer assim? Boa pergunta. Na verdade, a ideia de fanatismo, ela é antiga, né? Inclusive, a palavra fanatismo deu origem à palavra fã. Ela está associada a uma devoção extrema, a algo irracional. E, de alguma forma, as pessoas elas buscam completar as lacunas que têm na vida através desses movimentos, né, que estão associados ao fanatismo, à obsessão. E ali elas encontram uma possibilidade identitária, né, de encontrar o outro que está indo no mesmo movimento, que pensa igual, que é o que nos une enquanto humanos mesmo, né? Então, nessa ideia, o fanatismo ele está espalhado, principalmente pelo futebol, no mundo inteiro. Eu queria puxar uma falhinha que você disse que pode ser uma obsessão. Tem algum ponto que a gente pode diferenciar o fanatismo, ser fã de algo, com a obsessão, um transtorno obsessivo? Eles podem estar associados, mas nem sempre estão. Então, por exemplo, fanatismo ele tem a ver com devoção a alguma coisa. E já a obsessão, ela é, além da devoção, ela tem a ver com uma compulsão irracional. Por exemplo, o fanatismo, ele sempre é uma escolha, ele sempre está associado a um querer. Já a obsessão não, a obsessão você pode ter uma compulsão de algo que você sabe que não te faz bem, mas mesmo assim não consegue deixar aquilo. Tá? E olhando um aspecto da sociedade também, ela pode ser um objeto, o fanatismo pode ser um objeto para unir pessoas em prol de um objetivo de um modo benéfico, assim, como se a gente proporcionasse uma ação. Então, todos nós somos fanáticos por um time, vamos todos torcer juntos, ou numa sociedade mais ampla. Todos nós queremos um sistema de saúde melhor, queremos um sistema de transporte melhor. Vamos todos juntos para cima desse objetivo maior? Pode, porque é algo identitário, é algo do grupo. Então, não necessariamente o fanatismo ele é negativo. Ele pode ter algo positivo para a sociedade, para o grupo, mas também ele pode se tornar algo violento, né? A partir do momento que o grupo ele se torna descomedido, né? Ele se perde dentro dessa devoção coletiva. Sim. E falando de Copa, na sua opinião, esse fanatismo todo vai ajudar o Brasil a ganhar? Eu espero que ajude. Eu estou torcendo bastante. Eu sou um fanático por futebol. Eu entendo que das seleções que lá estão, algumas têm um fanatismo maior. A própria Argentina, a gente vê os movimentos deles nas torcidas, às vezes até muito provocativos, às vezes preconceituosos. Mas o Brasil, ele sempre, em todas as Copas, ele levou uma torcida muito grande. Isso mexe com os jogadores que estão lá. Eles se dedicam mais, eles correm mais quando eles percebem isso. Eu vou puxar uma fala sua, que acho que é também importante. O fanatismo pode levar a coisas ruins, como você, por exemplo, falou. A torcida fanática da Argentina acaba, às vezes, construindo gestos, como forma de torcer, racistas. Uma coisa pode levar a outra? Sim, não só da Argentina, eu acho que todas as torcidas, quando elas têm o efeito multidão, né, na verdade, quando elas estão amparadas pelo grupo, elas gritam sem necessariamente pensar o que estão gritando. Então, elas reproduzem o que o outro está fazendo ali, às vezes são motivados pela raiva, e isso pode se tornar violência. Então, às vezes tem algo negativo ali. A gente tem que sempre discutir, tem que sempre balizar para que isso não se torne algo destrutivo, na verdade. Sim. Bom, a gente espera que o fanatismo seja algo positivo para essa Copa. Eu devolvo para vocês. Léo, Gabi. Obrigado, Felipe. Bom, agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, falar uma polêmica que rolou esses dias. O embaixador da Copa e ex-jogador da seleção do Catar, o Khalid Salman, afirmou em entrevista para a emissora alemã ZDF que a homossexualidade é um dano mental. Infelizmente, para Salman, a homossexualidade é um pecado no Islã e os visitantes devem respeitar as regras do seu país.
O Código Penal do Catar diz que qualquer atividade do tipo homoafetiva é proibida. Mesmo assim, durante o período da Copa, o governo do país disse que todos são bem-vindos e que seriam respeitados. Depois desses comentários preconceituosos, a entrevista foi imediatamente interrompida pela emissora. A declaração gerou uma série de protestos ao redor do mundo inteiro, inclusive em frente no Museu da FIFA, em Zurique, na Suíça. As polêmicas do Catar não param. No país, a homoafetividade é considerada crime. E a FIFA decidiu que se algum jogador se manifestasse em relação a isso, seria punido com um cartão amarelo. E o capitão da seleção inglesa, o Harry Kane, ele até ia utilizar uma abraçadeira com o símbolo do arco-íris, que fazem normalmente na Premier League, a Liga Inglesa de Futebol, o símbolo da bandeira LGBTQIA+. Mas até o último instante, o jogador se mostrou disposto a usar a abraçadeira. Mas depois de pensar na punição e de não tomar o cartão amarelo, ele desistiu. Mesmo assim, antes da primeira partida, o árbitro fez uma verificação na abraçadeira do Kane. Infelizmente, a Copa do Mundo do Catar está sendo conhecida e reconhecida pela infração de diversos direitos humanos. Mais um marco negativo da história do esporte em um evento marcado pela união e alegria. Mas já nos bares e nos restaurantes de São Paulo, o clima da Copa tá muito tenso, né, Gabi? Tá mesmo, Léo. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de São Paulo apontou que 47% dos estabelecimentos estão transmitindo jogos do Mundial e 38% adotaram as famosas decorações temáticas. Bom, agora a gente vai diretamente para a Zona Leste com a Isabela Tiesi para a gente conferir essa agitação inteira no setor mais de perto. A gente vai conferir com a Isabela. Bom dia, Isabela. O que está rolando por aí? Bom dia, gente. Bom, enquanto os apresentadores estão aí no estúdio, eu tô aqui no Viseu Burger, um bar-restaurante do Tatuapé que tá todo decorado de verde e amarelo desde o primeiro jogo da nossa seleção. Eles têm aqui até um telão para os clientes acompanharem bem de pertinho os jogos da Copa. E eu conversei com alguns funcionários e eles me contaram que durante os Jogos do Brasil o lugar fica lotado e cheio de energia. Eles até mudaram seu horário de funcionamento por conta do Mundial. Antes, eles abriam só às 16 horas. Mas agora você pode vir curtir uma cervejinha aqui desde o meio-dia. Mas não é só o Viseu que está faturando com essa Copa, não. A Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo estima um lucro de mais de 800 milhões de reais no setor de bares e restaurantes no país todo. E se vocês acham que só o torcedor brasileiro que gosta de sair de casa para comemorar a sua paixão intensa pelo futebol, vocês estão enganados. Confiram a reportagem de Manuela Mota para saber mais um pouco sobre as torcidas internacionais em solo brasileiro. São Paulo é uma cidade cheia de diversidade. Ela é a prova que o Brasil é o conjunto das mais diferentes nações. Por isso, se você parar para olhar bem ao seu redor, você vai ver que não é só o barulho da torcida brasileira que faz o barulho em época de Copa. O bairro da Moca é tradicionalmente italiano, mas a Itália não está na Copa. Então viemos atrás de uma torcida bem ousada. É sem medo e com muita alegria que eles torcem no país do seu maior rival. E quem diria que um dos bairros mais tradicionais de São Paulo teria tanto argentino torcendo por Messi? É muito gratificante, claro, porque você acaba vivenciando essa experiência de estar com gente desse mesmo país, né? A sensação de torcer pelo seu time é única. Os argentinos não podiam deixar de vibrar pelo seu país. A Ilene, torcedora argentina, não deixa para trás suas origens. Está no Brasil há apenas 2 meses e foi morar na Moca, onde está a maior concentração de argentinos em São Paulo. Eu sempre vou pensar que a Argentina ganha, óbvio. Quero que ganhe, vai ganhar e espero que todos os países latino-americanos ganhem e, bueno, que ganhe o melhor. E será que eles ganham? Se dependesse desse bar, com certeza sim. Para a sorte dos brasileiros, não depende só disso. Saímos da Moca e fomos até a Vila Madalena para conhecer outra torcida bem animada. Aqui não tem tempo ruim. A torcida mexicana vem para cá torcer, celebrar e principalmente apreciar a comida mexicana. Todas as Copas que eu já vi foi no México, né? Essa aqui é a minha primeira Copa no Brasil. E lá, por exemplo, colocam telões em lugares bem estratégicos para assim, todo o povo chegar lá, celebrar juntos. Mesmo não se conhecendo, aí o povo se une, né, para torcer para México. Ver sua seleção jogar ajuda a matar um pouquinho a saudade de casa. Mas e quando você torce para duas? Eu tenho 2 nacionalidades, tenho a nacionalidade francesa e mexicana.
Meu pai é francês e minha mãe é mexicana. Como é torcer para o México ou para a França aqui no Brasil? Nossa, é muito legal, porque o Brasil é um país de futebol e França também, né? Já, mesmo que minha camisa só mostra uma estrela, a França já tem 2 estrelas e ao mesmo tempo hoje é um dia especial, né? Porque a França jogou e o México também no mesmo dia. Então eu estava torcendo aí para os 2 times realmente com todo o meu coração. Outra seleção cheia de expectativa é a da Alemanha. O que será que a torcida está esperando para essa Copa? Fomos até o bar para acompanhar de perto. O bar fica em São Paulo, mas em dia de jogo é fácil você se sentir na Alemanha aqui dentro. A comida, a decoração e a típica cerveja alemã é o que incentiva a torcida. Sempre assisti a Copa e sempre venho muito para esse bar, desde pequeno, na verdade. Você pode ver aqui na Copa de 2014, meu nome é assinado, do meu irmão. Então sempre esteve aqui pela Arthur Müller. E qual a sua expectativa para a Alemanha nessa Copa? Eu acho que não vai muito para frente, não. Isso sem esquecer dos outros países que protagonizam as maiores rivalidades na Copa do Mundo. É o espírito mais aguardado durante 4 anos. Todas as nações vibram pelo seu país. E o Brasil fica na esperança do hexacampeão. Eu acho que o Brasil recebe muito bem todas as culturas, né? Tem pessoas de várias nacionalidades morando aqui. E se tem um país que poderia abraçar várias torcidas da Copa do Mundo, esse país é o Brasil. Então eu acho super legal a gente estar aqui no restaurante mexicano, eu sendo brasileiro torcendo para o México hoje, porque a gente é assim, né? Então a gente torce para todo mundo, menos para a Argentina. Que bacana. Para mim, acho que essa é a parte mais legal da Copa do Mundo. Bom, torcedores de 32 nações participantes da Copa do Mundo invadiram o Catar nesse mês. E de acordo com os números divulgados pela própria FIFA, a Copa do Mundo de 2022 tem atingido grandes médias de público em todos os jogos da competição, somando mais de 2 milhões de pessoas nos 48 jogos disputados pela fase de grupos. Até o momento, 3 partidas tiveram 100% de ocupação. Foram elas: Espanha e Alemanha, Polônia e Argentina e o duelo entre México e Argentina, que registrou o maior público em Copa do Mundo desde a famosa final de 1994, entre Brasil e Itália. E proibidas de frequentarem os estádios no Irã, muitas mulheres realizaram seus sonhos de assistir um jogo de futebol ao vivo e torcer por sua seleção no Catar. Apesar de ordens do governo do Irã para não misturar o esporte com a política, as torcedoras iranianas foram aos estádios para protestar pelos seus direitos com camisetas e bandeiras, pedindo a liberdade das mulheres. E olha só, tem até relatos de agressões a mulheres iranianas de agentes enviados pelo governo do Irã para fiscalizar protestos da torcida. E, infelizmente, o medo tomou conta das arquibancadas, porque as mulheres sabem que precisam ter coragem de protestar por aquelas que já sofreram com esse regime. Bom, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo, mas no próximo bloco nós voltamos para ver como que a economia é afetada neste período de Copa. E também como as memórias da Copa nos trazem histórias cativantes e muita nostalgia.